Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Augusto. Eu estou secretário de Saúde. Hoje nós chamamos vocês para essa coletiva para a gente esclarecer vários assuntos referentes ao novo decreto que está sendo publicado essa noite. Nós temos um comitê interdisciplinar de crise de Covid no município. Esse comitê, aqui nós temos alguns membros do comitê, como já foi citado, e não estão aqui. Nós temos médicos do setor de urgência, nós temos médicos e infectologistas. O porquê dessa coletiva? Devido ao aumento dos casos de Covid no nosso município, o Comitê Interno de Crise decidiu tomar algumas decisões. E hoje nós vamos comunicá-los dessa decisão. Então, está sendo publicado o decreto 070 de 2020. Tá? Dentro desse decreto tem várias ações que o município está tomando para tentar conter ou reduzir o número de casos no nosso município. Hoje nós temos 178 casos confirmados, com 6 óbitos confirmados. Nós estamos iniciando, a partir do dia 13, a partir do sábado, a fase de controle, juntamente com a fase 1 do decreto. O que seria a fase de controle? A fase de controle seriam os serviços essenciais do município, que já estão funcionando. Por exemplo, supermercado, farmácias, açougue, postos de combustível, esses serviços. Na fase 1, seriam outros tipos de comércio, tá? Que a gente está incluindo agora. Nós estamos mudando o horário de funcionamento do comércio. Cada comércio vai ter o seu horário de funcionamento de acordo com o decreto. Um decreto, um horário assim que está tendo muito questionamento, o horário dos bancos. Os bancos voltam ao funcionamento de 11 às 16 horas. Tem comércio que vai abrir das 7 às 19, tem comércio que vai abrir das 8 às 22, tem comércio que vai abrir das 8 às 18, tem comércio que vai ser de 6 às 22, tem comércio que vai ter restrição, que não vai ter restrição de horário. A fase 1, a fase de controle, ela é de domingo a domingo. A fase 1 é de segunda a sábado. Os comerciantes, os comércios incluídos na fase 1, eles não podem abrir no domingo. E no sábado o horário é de 8 às 13 horas. Esse decreto começa a valer agora, como já disse, no dia 13, que é o sábado. E a medida é para a gente tentar conter o crescimento. Caso, nós temos que estar escrito no decreto, com um prazo de 15 dias. Caso nesses 15 dias ou antes a gente vê que não estamos tendo o resultado esperado, a gente pode tomar outras atitudes. A gente pede a conscientização, a colaboração. Esse decreto não é um decreto de perseguição, não é perseguir ninguém. Nós estamos preocupados com vidas. Nós temos que salvar vidas. Por isso que o comitê decidiu, após vários dias de reunião, tentar elaborar um decreto. O nosso único objetivo é salvar vidas no município de Ribeirão das Neves. Aqui, o nosso corpo todo técnico tem o mesmo pensamento. Então, não tem perseguição a comércio nenhum, perseguição a ninguém. O tipo de comércio que não constar nesse decreto, ele não pode abrir. Ele continua fechado. A gente sabe das nossas dificuldades, sabe da nossa situação, mas a gente tem que preocupar com a vida dos nossos munícipes nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Ailton, eu sou médico, especialista em pneumologia sanitária pela PENSA. Está falhando? Alô? Funcionando? Perfeito? Então, boa tarde, meu nome é Ailton, sou médico especialista em pneumologia sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Sou ex-residente do Programa Regional de Controle de Tuberculose pela Organização Pan-Americana de Saúde. Trabalhei já na pandemia de H1N1
em 2009, ex-membro de um comitê internacional de Covid-19 e participei como revisor técnico de protocolos do Ministério da Saúde sobre esse tema. Sou técnico da saúde, não comissionado nesse município, efetivo há 20 anos, e represento aqui com bastante honra toda essa área técnica do município que está contribuindo para a proposição das medidas necessárias. Inicialmente, em nome do comitê técnico que existe também dentro da Secretaria de Saúde, eu gostaria de parabenizar a gestão municipal pela assertividade dessa iniciativa de efetivar este comitê ampliado e integrá-lo agora de forma mais incisiva à comunidade por meio desse espaço que os senhores e senhoras aqui neste momento usufruem, esse espaço com a participação da imprensa. Eu quero dizer que todos nós estamos diante do novo. Quando estamos diante de algo que é novo, todos nós estamos aprendendo. Todos nós precisamos aprender. Toda a sociedade que tem vivenciado essa pandemia está dentro desse cenário. E existem ônus dentro desta epidemia, quando vivenciamos uma epidemia em tempo real. Temos que aprender com as coisas, com a roda girando. E dentro desse processo de aprendizado, a gente vai ter um longo enfrentamento. Muitas pessoas perguntam, isso vai durar 1 mês, vai durar 2 meses, mas já temos quase 3 meses dentro desse enfrentamento. O fato é que esse enfrentamento, ele vislumbra-se como longo e serão necessárias estratégias dinâmicas. Temos bastante tranquilidade em dizer que nada será estático. O que se decide hoje vai ter um prazo de duração de acordo com a realidade epidemiológica, operacional do município. Haverá uma dinamicidade dessas estratégias, enquanto não temos aí as vacinas específicas, enquanto não há sequer um tratamento eficaz, nos resta testar, a testagem, nos resta o isolamento, que é uma ferramenta que, do ponto de vista global, nós temos entendido a sua função, e esse distanciamento social pautado em diretrizes técnicas. Viemos de um histórico de uma flexibilização que se deu no dia 22 de abril. E a gestão municipal, aquela oportunidade, observou alguns critérios para tal. Observando a realidade cultural do município, a realidade social, as necessidades que se fazem presentes em uma comunidade como Ribeirão das Neves, observando critérios epidemiológicos e operacionais, no dia 22 de abril foi tomada pela gestão municipal uma decisão de flexibilização das atividades comerciais no município. À época, tínhamos uma incidência muito baixa, uma taxa de ocupação de leitos pactuados também baixa. Basta dizer que naquele momento tínhamos 2 casos confirmados apenas de Covid no município, nenhum óbito na data em que foi tomada essa decisão. Tinha uma rede que estava capacitada e continua dentro desse processo à distância, que estava apta para trabalhar esse diagnóstico, essa possibilidade, e hoje nós temos um cenário que, conforme todos os senhores e senhoras sabem, tem se agravado, não isoladamente em Ribeirão das Neves. Nós sabemos que todo esse cinturão da região metropolitana de Belo Horizonte, isso é público e os nobres colegas, todos que estão dentro da assistência conhecem, os parceiros da imprensa conhecem esse agravamento nos últimos dias dessa situação epidemiológica em Minas Gerais. Nós podemos contextualizar isso, que fazem necessários também em Ribeirão das Neves, fazem necessárias estratégias mais rígidas, a necessidade de restrição e de um planejamento gradativo em qualquer processo de flexibilização futura. Os nossos dados de hoje apontam aí para 178 casos confirmados, hoje houve mais um, 179,
Nós temos aí 6 óbitos, importante registrar que todos esses óbitos ocorreram em pacientes com comorbidades conhecidas, eram óbitos que nos entristecem e trazem essa história de comorbidade associada. Nós temos aí 95 pacientes que foram recuperados, se temos 179 casos confirmados, 178 e 95, esse restante estão entre aqueles que não tiveram nenhum sintoma ou mesmo ainda não completaram os mais de 20 dias após o início dessa sintomatologia, para que possamos considerá-los como recuperados. Há um óbito em investigação, nós temos um número de 3.600 casos notificados, lembrando que notificados são suspeitos, sejam com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, mas confirmados. Então, vamos partir dessa premissa de 178 casos. Isso nos dá para que os senhores entendam em relação ao que isso quer dizer para uma população do tamanho de Ribeirão das Neves. 178 casos. Na prática, o que isso quer dizer? Nós podemos fazer, por meio de análises epidemiológicas, algumas orientações. A primeira delas é o que nós chamamos de taxa de incidência. O que é a taxa de incidência? É o risco de adoecer por Covid em Ribeirão das Neves. O risco hoje de adoecer por Covid em Ribeirão das Neves é de 53 pessoas a cada 100.000 habitantes. A cada 100.000 nevenses há um risco de adoecimento hoje, dentro de nossa estatística, em 53. Para que a gente possa comparar Ribeirão das Neves ao estado onde nós estamos, o estado de Minas Gerais, a taxa de incidência de Minas Gerais é 75 por 100 mil. Ribeirão das Neves, 53 por 100 mil. A capital, nos dados atuais, está em torno de 100 casos por 100 mil habitantes. Logicamente, essa taxa de incidência já evidencia um dos grandes problemas do município que nós todos conhecemos, que é um dos grandes problemas de Minas Gerais, a baixa testagem. À medida que estes testes estão mais disponíveis, essa taxa tende a se elevar. É muito importante dizer que nesse momento os testes são oriundos do Ministério da Saúde e do governo estadual e chegam ao município dentro de uma matriz que é calculada pelo tamanho da população. Então os municípios têm mais ou menos o mesmo acesso proporcionalmente a esses testes. E dentro desses testes nós temos aí um risco de adoecimento em Neves de 53 por 100 mil, comparativamente no estado 75 por 100 mil. A nossa taxa de mortalidade, qual é o risco de um nevense morrer por Covid hoje, neste momento, em nossa cidade, de acordo com a população, para 100 mil habitantes? Em Neves, esse risco hoje é de 1,8 óbito por 100 mil habitantes. É exatamente o mesmo risco de um mineiro morrer por Covid-19 nesse momento em nosso estado. Não há um risco aumentado. É muito importante dizer que para este indicador ele nos traz um pouco mais de segurança em sua análise, porque ele independe tanto dessa testagem específica. São pacientes graves, são pacientes que foram a óbito. Esses pacientes foram testados. Há diretrizes técnicas hoje no nosso país que nos fazem testar todos esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave e óbitos relacionados. Então, hoje, a chance deste nevense morrer em Ribeirão das Neves é exatamente a mesma dele morrer por Covid-19 neste momento no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2,4 óbitos por 100 mil habitantes. Quando a gente analisa a taxa de letalidade, o que é isso? Dentre aqueles que adoecem por Covid, qual percentual vai a óbito? Temos uma taxa de letalidade em Neves de 3,37%. Basta dizer que de cada 100 casos notificados e confirmados, 3 vão a óbito. Quanto menor a testagem, maior geralmente essa taxa de letalidade. Nós precisamos aumentar essa testagem até para que a gente tenha noção de realmente qual é esta taxa. Hoje, muitas vezes, se testa apenas que aquele que está grave, dando essa análise que tem esse viés, essa interface. Essa taxa hoje de letalidade em Neves é menor do que a do Brasil,
mas hoje ela encontra-se acima da taxa de letalidade do estado, de 2,4, que é praticamente a mesma de Belo Horizonte. Dentre os nevenses que adoecem por Covid, esse risco de morrer é 3,37%, mas é importante lembrar que todos esses pacientes que corroboraram para essa taxa, inclusive acima dos parâmetros de Belo Horizonte e de Minas Gerais, em Neves eram poucos, foram 6 casos, e todos tinham comorbidade associada. Então, este é um viés. A chance, exatamente são do grupo de risco, a chance de irem a óbito é melhor. Então, que pese esse cenário comparativo com a região do nosso estado, inclusive com a capital, que traz Neves dentro do ponto de vista epidemiológico, dos parâmetros que estão em nossa região, nós temos um cenário do ponto de vista regional, do estado de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte e em nosso município, que não é favorável. Todos nós sabemos, estamos partícipes do agravamento da situação epidemiológica em nossa região. Todos temos ciência disso, temos percebido isso. Era algo, inclusive, esperado, à medida que, durante algum tempo, o estado de Minas, a região, ela teve o seu enorme êxito em postergar o início dessa curva, mas as próprias autoridades sanitárias regionais, elas já estão verbalizando nos canais da imprensa, desde a semana passada, quarta-feira, que nós já estamos tendo dificuldade em achatar essa curva. Isso quer dizer, na prática, que possivelmente o pico se aproxima a partir do momento que nós não mais fazemos o achatamento dessa curva. Há uma previsão aí desse pico, noticiada inclusive pela imprensa, dentro das perspectivas das autoridades regionais, de um pico em meados de julho. Essa é a perspectiva que temos trabalhado. Esse pico possivelmente ocorrerá. Existem fatores que podem postergá-lo ou não, que podem promover alteração nessa data, mas a gente sempre tem que trabalhar com perspectivas. Essas são as perspectivas no que diz respeito ao Estado, que se aplicam à nossa realidade. Nos preocupa hoje a velocidade que os casos novos têm surgido, inclusive em nosso município, porque estamos dentro deste contexto da região metropolitana e do estado que tem vivenciado esse mesmo agravamento na velocidade de casos novos, suspeitos, dos casos confirmados. Isso nos preocupa, seja em Ribeirão das Neves, seja em Minas Gerais, e também ainda dentro da realidade do Brasil. A baixa testagem nos preocupa, colocando esse apontamento de que recebemos esses testes hoje vindos do governo de estado e que são provenientes também do Ministério da Saúde. Temos um sistema prisional que também nos preocupa, com algumas particularidades no enfrentamento dessa pandemia, e por isso a necessidade deste passo atrás, de trazer uma maior rigidez neste processo de flexibilização, agora dentro de uma proposta gradativa e, muito importante, observando uma lógica regional. O que isso quer dizer? O que quer dizer que o vírus não respeita o limite da Avenida Civilização entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Nós precisamos nos alinhar aos municípios vizinhos, trazendo uma visão de continuidade de estratégia, de observação mais próximo possível. Logicamente, existem particularidades de cada município, mas o mais lógico, o mais próximo possível, esse cenário de forma integrada. Deste momento, essa proposta desse momento de restrição nas medidas, na prática, então, existem atividades comerciais que serão fechadas, que terão seus alvarás suspensos, né? Existem condições para isso. Então, nesta fase, que nós chamamos de fase 1, que se alinha à proposta do plano de flexibilização da capital mineira, é uma fase bem próxima da capital mineira, com algumas diferenças e até uma maior rigidez, esta fase 1 de Ribeirão das Neves. Nesta fase, por exemplo, terão cassados aí os alvarás de funcionamento, serão suspensos os bares, restaurantes, comércios de calçados, de roupas, acessórios, lojas de caça, pesca, camping,
pesca, camping, artigos para decoração, artigos para festa, bijuterias, dentre outras atividades econômicas que deixarão de funcionar dentro desta fase 1, que é uma fase com maior restrição do que a fase equivalente da capital. Entendemos essa necessidade, até porque o nosso parque de resposta hospitalar, nossa infraestrutura sanitária não é tão robusta naturalmente como a capital. Entendemos isso como um fator que nos faz dar este passo de maior rigidez se comparado ao atual momento de flexibilização da capital mineira. Para terminar, eu gostaria de dizer duas coisas principais. A primeira é que é impossível para qualquer governo hoje, não estou dizendo simplesmente Ribeirão das Neves, eu estou dizendo hoje em nível global, é impossível um governo que consiga fiscalizar porta a porta a necessidade de cumprimento dessas regras sanitárias que estão propostas nesse decreto. Isso é impossível, não há capilaridade em nenhum sistema de governo para isso. Por isso, nós contamos com a população. Por isso, nós contamos com a imprensa, nós contamos com todos os fiscalizadores, para, de fato, implantarmos uma cultura de disciplina sanitária em nossa comunidade. Isso aí, acho que esse é o argumento mais importante que nós precisamos sociabilizar, junto com essas medidas de maior restrição nesse momento, é que nós precisamos de uma cultura de disciplina sanitária. Cada um aqui cuidando-se para que esteja seguro, que não transmita a enfermidade, caso apresente especialmente sintomas, que respeite as normativas, as diretrizes que são colocadas. Nós temos ouvido tanto falar sobre esse inimigo comum, que é a Covid, esse é meu último apontamento, a Covid-19, tantas reflexões chegam a nós e perguntas, é saúde, é economia, vocês estão preocupados com o quê? E eu resumiria da seguinte maneira, até agora dentro dessa caminhada, Minas Gerais tem sido elogiada e de fato há motivos para tal, no meu entendimento, a região, para que nós tenhamos um cenário hoje um pouco mais favorável que de muitos estados do país, mas até agora nós não temos que nos gabar em sermos de forma alguma vencedores, porque não há vencedores nessa história, longe disso. Enquanto houver a perspectiva de um novo óbito por Covid em nosso município, ou mesmo um pai de família nevense que esteja hoje preocupado porque não sabe se amanhã ele vai conseguir colocar comida na mesa do seu filho, enquanto houver qualquer um desses cenários, todos nós estamos perdendo. Na verdade, não há vencedores. Nós continuamos nessa guerra, que é o objetivo que a gente precisa pautar para toda a nossa sociedade. Obrigado.